Pessoal, beleza? Então vamos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai ler esse texto tirado lá do site Breaking News English, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver mais textos desse site e continuar vendo esse, né? Porque eu peguei um parágrafo só. O texto tem 2. Então vamos lá. O título do texto diz: Men lost at sea for 29 days say it was a nice break. Então, a tradução seria homens, né? Foram 2 homens. Lost, perdidos no mar, at sea, por 29 dias, né? For 29 days. Say, dizem, que foi, it was a nice break. Digamos assim, uma folga bacana. Break tem várias aplicações quando você usa nesse sentido de rotina, né? Ele tem o sentido de uma pausa ou uma folga, né? Um descanso. Então vamos lá. Então o texto começa assim: Many of us spend hours dreaming of getting away from it all. Até aqui. Até aqui. Então muitos, né? Many, muitos of us, de nós, spend hours. Spend é gastar no sentido de investir, de usar algo. Então, nós usamos ou gastamos horas, passamos horas, dreaming of, sonhando em getting away. Getting away é escapar. Agora aqui eu vou fazer uma breve pausa para uma explicação da expressão dreaming of. Eu acho que no texto anterior, no último vídeo, tinha lá a expressão think of. E aí eu expliquei a diferença entre think of e think about. A diferença é mais ou menos a mesma para dream, o verbo to dream com a preposição of, ou dream com a preposição about. Dream of é o sonhar, digamos, o sonhar acordado. Então, é quando você deseja algo. E aí você usa o verbo sonhar. Então, eu sonho em fazer tal coisa, sonho em conhecer tal lugar. Não quer dizer que você está dormindo e está vendo aquilo, está sonhando com aquilo literalmente. Você deseja aquilo. Então, para dizer isso em inglês, você usa o verbo to dream mais a preposição of. Agora, se você estiver falando do sonho de maneira literal, então você dorme e sonha com aquilo, aí é o verbo to dream mais a preposição about, né? A expressão dream about. Então, aqui ele está falando no sentido de desejar, obviamente. Então, muitos de nós passamos horas sonhando em getting away. A expressão to get away, né? O verbo to get mais o advérbio away significa escapar, fugir. Então, sonhando em ou sonhando em fugir ou escapar. From it all, de tudo, né? De todas as coisas. Então, seria dar uma escapada, dar uma saída, pegar uma folga, né? Fugir de todos os problemas, fugir da rotina, fugir de tudo. Então, é isso que a expressão diz. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o uso do verbo to get na forma do ing. Eu acho que eu deixei isso explicado também no vídeo anterior, eu acho que a gente entrou nesse assunto. Mas, quando você tem uma preposição inserindo um verbo na oração, esse verbo, na maior parte dos casos, vai para a sua forma do particípio presente, que é o ing. Em português, nós não usaríamos o nosso particípio presente, fugindo de tudo, né? Ficaria esquisito isso daqui. Passamos horas sonhando em fugindo de tudo. Usamos o infinitivo, fugir de tudo, tá? Então, essa é a diferença entre português e inglês. Seguindo, of getting far from the madding crowd. Então, essa aqui seria uma continuação aqui, uma segunda opção é essa expressão, né? Uma explicação. Então, em fugir, getting far, na verdade, que já não é fugir, né? Aqui a expressão to get far é ir para longe, distanciar-se, né? Far tem o sentido de distante, de longe. Então, distanciar-se, ir para longe. From the madding crowd, da multidão. Então, crowd é multidão. Madding é de mad, enlouquecida. Então, fugir, ir para longe, né? Afastar-se, ir para longe da multidão enlouquecida. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o uso da preposição from, porque em português nós usaríamos aqui, né? Ir para longe de.
ou melhor, ir para longe da multidão enlouquecida. Em inglês, nós costumamos associar o de ao of, né? Essa preposição aqui. Então, talvez, se você quisesse dizer isso em inglês, você usaria a preposição of aqui de maneira mais natural. No entanto, o from também é traduzido muitas vezes para a nossa preposição de. Então, há essa diferença entre of e from em inglês, que ambas em português viram a preposição de. O from ele enfatiza um afastamento, um ponto de origem, um ponto de saída. Então, como aqui está falando de afastar-se de, então nós usamos o from. Seguindo. 2 men from Solomon Islands. Então, 2 homens das ilhas Salomão. Então, aqui o from de novo, indicando origem, né? Os homens da, você não vai usar o of, né? 2 men of the Solomon Islands, você vai usar from, que é a origem, indicando a origem dele. Seguindo, então, 2 homens das Ilhas Salomão, inadvertently, inadvertidamente, did just that, fizeram, did, né, passado do do, just that, fizeram justamente isso, fizeram bem isso. And spent 29 days escaping the rat race. Então, e passaram, spent aqui é o passado do verbo spend, né, um verbo irregular, então tem forma própria no passado, que é essa aqui. Então, eles gastaram, eles passaram 29 dias escaping, fugindo, né, da corrida, literalmente é the rat race, seria a corrida de ratos. Mas aqui é uma expressão, né, the rat race é uma expressão que significa uma rotina muito agitada, muito exaustiva, que envolve muita competição, muita concorrência. Então, é a vida ali, digamos, ali do mundo corporativo ou alguma coisa assim, né? Então, aquela vida muito corrida, muito competitiva e tal. Então, isso em inglês se diz rat race. Então, eles passaram 29 dias escapando desse negócio aí, né? Seguindo. They got lost at sea for over 4 weeks. Então, got lost, passado do get, né? O got, passado do get. Então, eles ficaram perdidos, eles se perderam. Lost é perdido. Então, eles ficaram perdidos no mar, at sea, por mais de 4 semanas, 4 weeks. Bom, agora que tem o nome deles, eu não sei exatamente como se pronuncia, tá? Então, vamos chutar aí. Então, Live Nenjicana and Junior Poloni. Talvez seja assim, sei lá. Então, esse cara aqui e esse cara aqui. Set off from Mono Island. Zarparam. Set off é a expressão zarpar. Lembrando o verbo to set, ele é irregular também. E ele não muda a sua forma no passado. Então, set pode ser presente, passado, simples ou particípio passado. Então, aqui, pelo contexto, nós entendemos que é passado. Junto com o advérbio off, ele significa partir ou zarpar. Então, eles partiram, zarparam. From, indicando origem, ou seja, de onde saíram, da Ilha Mono, on September the 3rd. Então, no dia 3 de setembro, né? Os dias, em inglês, usa-se numeral ordinal e não cardinal, como no português. In a small motorboat, em um pequeno barco a motor, small motorboat, to travel 200 kilometers to New Georgia Island, para viajar 200 quilômetros até a ilha Nova Geórgia. Então, esses dois aí, eles saíram dessa ilha, Mono Island, em setembro, dia 3 de setembro, e o propósito era viajar 200 quilômetros até chegar nessa outra ilha aqui, New Georgia Island. Seguindo. It was a trip they had embarked on several times before. Então, era uma viagem, né? It was a trip. Era uma viagem. They had embarked on, na qual eles tinham embarcado several times, diversas vezes, antes, before. Agora aqui tem uma coisa interessante para se notar. Uma coisa que é bem característica do inglês, inclusive, que é o reposicionamento de preposições. A preposição sobra no final do bloco sintático ou da oração como um todo. Então, aqui nós temos aqui, ó, eles tinham embarcado
Aí, on. O que é esse on? Esse on é uma preposição que está ligando aqui o trip. Então, era uma viagem on, na qual, aqui tem um that, né? Oculto. Digamos, aqui tem um that oculto. E esse that representa o trip. Uma viagem que eles tinham embarcado. Mas que eles tinham embarcado está errado em português. Então, é on. Uma viagem na qual eles tinham embarcado diversas vezes antes. O que acontece é que em português essa preposição na, ela vem ali na ordem antes do pronome, antes daquele elemento que ela coloca na frase, né, na oração, que seria aqui o that, pronome relativo representando o trip. Então, on that seria mais ou menos assim, ou on which, seria até melhor. Em português a preposição viria aqui. Em inglês não, há essa coisa da preposição sobrar no final do termo sintático ali. Então não estranha essa posição estranha aqui, né? Ela vem para cá na tradução, certo? Na qual eles tinham embarcado várias vezes antes, diversas vezes antes. Seguindo. Soon after they set out. Então, soon é logo, ou em breve, ou, enfim, referindo a uma quantidade pequena de tempo. Então, logo, ou em breve, ou logo, né? Aqui é melhor logo, né? Logo, depois, after, depois they set out. Set out também é um outro verbo para partir, né? Iniciar uma jornada. Então, também set aqui, mesmo verbo, né? Então, não tem forma escrita no passado. Então, a gente interpreta pelo contexto que é passado. Então, logo depois deles partirem, they were hit by a storm which played havoc with their navigation system. Então, vamos lá. Eles foram acertados, né? They were hit, foram abatidos, acertados. O verbo to hit também é um verbo irregular, que assim como set, não tem forma escrita no passado. Então, o hit serve, essa forma aqui, hit, serve para o presente, serve para o passado simples e serve para o particípio passado. Então, eles, aqui, pelo contexto, interpretamos, né? Voz passiva, interpretamos que é passado. Então, eles foram acertados, foram abatidos ou algo assim, by storm, por uma tempestade, which, a qual, né, se referindo à tempestade, a qual played havoc. Played havoc, literalmente seria, jogou o caos, brincou de caos, seria assim, porque havoc é caos, destruição, bagunça, coisa do tipo. E essa expressão to play havoc é causar esse tipo de coisa, causar, provocar o caos, provocar a destruição, ou os dois. Então, que causou, que provocou o caos no seu sistema de navegação. Aqui, claro que você não vai traduzir com, né? Provocou o caos com o seu sistema de navegação, não faz sentido. Não faz sentido traduzir o with, literalmente. Isso aqui é uma exigência do play with, play havoc with. Em português a gente vai adaptar, obviamente. Então, que provocou o caos no seu sistema de navegação. Então, no barco ali, eles ficaram desorientados por causa dessa tempestade. Seguindo, they lost their ability to detect their location. Vamos até aqui. Eles perderam sua capacidade ou habilidade to detect, de detectar sua localização. Então, o sistema de navegação está todo ferrado lá no barco, então eles ficaram perdidos sem poderem se orientar ali, né? Or find their bearings at sea, ou encontrarem sua orientação no mar. Então, perderam a capacidade de detectar onde eles estavam, a localização deles, e de encontrar orientação. Bearings é sentido aqui, está aplicado no sentido de orientação. Seguindo, última frase, né? É a última desse parágrafo, né? The storm blew them off course and they ended up off the coast of Papua New Guinea. Então, a tradução seria a tempestade, the storm, tempestade, blew them off course. Blew é o passado do blow, que é soprar. Então, como se a tempestade, né, por meio do sopro, né, por meio do vento, afastou eles, né? Off course. Off tem sentido de desligado, sentido de para fora, de desvinculado. Então, por meio do vento, né, como se a tempestade estivesse soprando neles, né, blew them, tirou eles do
percurso, horse aqui no sentido de curso ou percurso, caminho. Então, a tempestade soprou eles para fora do percurso deles. And they ended up off the coast. E eles acabaram, né, acabaram para fora da costa of Papua New Guinea, então da Papua Nova Guiné, né, seria em português. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, né, comentar aqui o uso do verbo to end com o advérbio up. End tem o sentido de terminar, finalizar. Mas quando você usa com o advérbio up, to end up, ele tem o sentido de uma consequência. Então, ele mostra o resultado de uma sequência de acontecimentos, de uma sequência de fatos. Então, ele nos mostra a consequência, o resultado. Então, aqui seria algo como, a gente pode trabalhar com o verbo acabar, né? Então, eles acabaram fora da costa. O que é o verbo acabar? Em português, quando usado nesse sentido? É no sentido de a conclusão ou resultado de alguns acontecimentos. Então, a consequência. Então, eles acabaram fora da costa da Papua Nova Guiné. Beleza? Então, é isso. Quem quiser ler o segundo parágrafo desse texto ou quiser ver mais textos, tem lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do meu Instagram para quem quiser me seguir lá e acompanhar mais conteúdo de inglês. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.